Olá, boa tarde. O Jornal da Cultura, primeira edição, começa agora com os seguintes destaques. Morre aos 88 anos em São Paulo a atriz Vida Alves, pioneira da telenovela no Brasil. Quem tem filhos na escola precisa enfrentar uma tarefa difícil em janeiro: driblar o preço do material escolar, que além de ter subido mais do que a inflação, tem diferenças de mais de 400% de uma loja para outra. Turquia prende quase 20 suspeitos, mas ainda não deteve o autor do atentado contra a boate em Istambul. Exercícios fazem bem para o cérebro. Meia hora de atividade física 2 vezes por semana melhora a saúde e também aumenta o número de neurônios. Papa Francisco manifesta dor e preocupação pelo massacre de presos em Manaus. E preste atenção a este nome: Slow Medicine, a medicina sem pressa. Tendência defende consultas mais longas e menos pedidos de exames. O modelo chega ao Brasil, mas enfrenta dificuldades para ser popularizado por aqui. A gente começa falando de um desafio para os pais. Janeiro é mês de férias para as crianças, mas os pais e as mães já têm uma tarefa difícil pela frente: comprar o material escolar. Os preços subiram o dobro da inflação do ano passado e, segundo o Procon de São Paulo, podem variar até 457% de uma loja para outra. A repórter Adriana Cimino foi ver como as famílias estão fazendo para diminuir os gastos sem perder a qualidade e ainda por cima agradar os filhos. Lápis, caneta, caderno, borracha, régua, compasso, cola. Lista de material escolar parece não ter fim. E se deixar... É muita informação, muitas coisas, né, assim, que chama a atenção de criança. Não, linda, não vou deixar comprar agora. Tem os gostos deles, né? Eles querem aquilo e tem que ser aquilo, né? Esse gasto logo no começo do ano se soma aos impostos da época e pesa no bolso. E com um desafio a mais: conciliar os produtos mais baratos com os desejos dos pequenos. Para economizar sem deixar nenhuma carinha triste, alguns passos podem ser seguidos. Reaproveite materiais de anos anteriores. Pesquise. Use as ferramentas de comparativo de preços na internet e faça isso sem sair de casa. Depois, defina um orçamento. Compras coletivas com outros pais podem aliviar a conta final. Pedir descontos para pagamentos à vista nunca é demais. E não deixe de conversar com a criança sobre essas escolhas. Se eu consigo falar com a criança, explicar e colocar os objetivos da família do porquê daquela economia, ela vai não só entender, como vai ajudar também no momento das compras. Denise já ensinou para as filhas Laura e Mariana como fazer uso consciente do material escolar. A gente usa sempre o material da mais velha e aí guarda tudo direitinho para a mais nova usar depois, quando ela for para aquela idade, né? E a orientação que elas recebem é sempre guardar bem o material, cuidar direitinho dos livros e dos cadernos, porque eles podem ser aproveitados por outras crianças. E elas aprenderam que os benefícios vão além da economia de dinheiro. Eu uso um material, esse material pode usar para outras pessoas, aí a gente consegue reciclar melhor. Isso aí, quem não tem irmão para passar de um para o outro pode procurar na escola. Algumas escolas têm grupos de pais que se reúnem para trocar material. Os pais que têm filhos mais velhos passam para os pais que têm filhos mais novos. Dá para se informar na sua escola. Te muda agora de assunto, uma despedida. O corpo da atriz, escritora, pioneira da TV brasileira Vida Alves é velado desde cedo no cemitério do Araçá, zona oeste de São Paulo. Ela morreu ontem à noite, aos 88 anos, vítima de falência múltipla de órgãos. Vida Amélia Guedes Alves nasceu no dia 15 de abril de 1928, na cidade mineira. Com mais de 70 anos de carreira, começou no rádio e trabalhou no cinema. Escreveu, dirigiu e apresentou programas. Na TV Tupi, em 1951, ela protagonizou o primeiro beijo da televisão brasileira com o ator Walter Foster na novela Sua Vida Me Pertence. Mas a cena não foi registrada pelo fotógrafo. Vida Alves também deu o primeiro beijo gay. Foi na adaptação do filme A Calúnia, nos anos 60, na Tupi, com a atriz Georgia Gomide. O ator Lima Duarte foi quem fez o teste dela para o radioteatro. Outros grandes nomes contracenaram com Vida, como Tarcísio Meira, Glória Menezes e Eva Vilma. Em 1995, criou a ProTV, Associação dos Pioneiros Profissionais e Incentivadores da TV Brasileira. Vida Alves participou de vários programas na TV Cultura, entre eles o Persona em Foco, exibido em agosto do ano passado, em que ela deixou uma mensagem para os jovens que desejam se dedicar às artes cênicas. Paciência, desejo, vontade.
Chorem, mas levantem. Caiam, mas não derrubem o sonho. Sonhem. Só quem sonha consegue crescer. E só quem consegue crescer realiza alguma coisa. Eu sou uma velha feliz. Deve ser porque eu caí muitas vezes, mas levantei todas. A mensagem para os jovens das artes cênicas, mas serve para todos nós, né? E a repórter Evelyn Avancini acompanha as últimas homenagens à atriz Vida Alves no cemitério do Araçá, traz as informações ao vivo para a gente. Boa tarde, Evelyn. Oi, Gabriela, boa tarde para você. Como você disse, o corpo de Vida Alves está sendo velado aqui no cemitério do Araçá desde as 7 horas da manhã. Há um ano, a atriz passou por uma cirurgia, o que agravou o problema de saúde. Ela estava internada desde dezembro e acabou falecendo ontem por volta das 10 horas da noite no Hospital Santa Maggiore. E amigos, fãs e familiares vieram se despedir de Vida Alves. O trabalho que a Vida começou em um grupo maravilhoso de pioneiros continua. Agora eu estou à frente dessa Pro TV e é um trabalho muito bonito. Vida Alves foi uma mulher muito batalhadora, muito inovadora. Ela era minha grande amiga, assim, e ela que sempre me incentivou muito e era minha ídola e minha fã também. Ela sempre foi artista. Desde pequenininha, nós fazíamos teatrinho em casa. E a Vida sempre demonstrando um talento muito grande e apaixonadíssima pela televisão. O velório continua agora à tarde, aberto ao público. O sepultamento está previsto para as 4 horas da tarde, aqui mesmo no cemitério do Araçá. Gabriela. Obrigada, Evelyn, pelas informações. A gente muda de assunto, fala de saúde, que atividade física faz bem para a saúde, todo mundo sabe, a gente fala disso bastante aqui, mas olha, os médicos descobriram uma outra vantagem, com meia hora de exercício, 2 vezes por semana, você já melhora a concentração, o aprendizado, a memória e ainda estimula o nascimento de novos neurônios. Você sabia que a corrida faz bem ao cérebro? Eu tinha ideia, mas não tenho essa informação. Eu acho que faz bem para a memória, eu acho que ativa a memória, eu acho que desperta. Não é só o cérebro, faz bem ao cérebro, ao corpo, à mente, ao espírito, a tudo. A Elícia começou a correr após um diagnóstico do médico. Estava com depressão. Eu estava assim muito esquecida. Minhas filhas me pediam uma coisa de manhã e eu não conseguia lembrar. Eu ficava, à noite que eu ia lembrar, às vezes, à noite que eu ia conseguir lembrar. E agora não, minha memória está muito melhor. E eu estou me sentindo bem. A filha Liliane segue os passos da mãe. Além de buscar um corpo saudável, quer aliviar o cansaço mental. Fico bem mais ativa do restante do dia, a gente fica mais disposta e ajuda a gente a ficar mais aceso, né? A prática de exercícios de resistência, como a corrida de longa distância, pode melhorar a atividade cerebral e evitar a perda de neurônios ligados à atividade cardiovascular. É o que apontam estudos realizados pela Universidade de São Paulo e a Universidade do Arizona, nos Estados Unidos. Fatores de risco cardiovasculares, como pressão alta, diabetes, hipertensão, tabagismo, obesidade, é um grande fator de risco para você ter perda de memória. A dica é manter o corpo em movimento para uma vida mais saudável, afirma este neurologista. Nunca é tarde para começar. Quer dizer, mesmo se as pessoas já têm um problema leve de memória, uma atividade física, caminhada 2 vezes por semana já ajuda. É isso que o nosso estudo mostrou. Tem que correr, tem que suar, tem que malhar. Vamos lá. Hoje é Dia Nacional do Hemofílico. O portador dessa doença hereditária tem problemas de coagulação no sangue, mas com tratamento correto levam a vida normal. O tratamento é feito com remédios anticoagulantes e com plasma, a parte líquida do sangue que você pode doar várias vezes por ano. Não é isso, Adriana Simino? Boa tarde.
Oi, Gabriela, uma boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Mulheres podem doar a cada 3 meses e homens a cada 2 meses. Parte desse sangue pode ser usada para o tratamento da hemofilia, que é uma doença que atinge principalmente os homens. Para esses pacientes, falta uma proteína chamada fator 8, que impede a coagulação e, com isso, essas pessoas podem ter hemorragias que podem levar até a morte. A gente vai conversar agora com o Dr. Carlos Roberto Jorge, que é hemoterapeuta da Fundação ProSangue. Doutor, como que esse sangue doado aqui é usado no tratamento da hemofilia? Boa tarde. Sim, boa tarde a você, a todos. É importante que esse sangue pode ir para o tratamento de hemofílicos e para a indústria para fazer os hemoderivados. E esse sangue também, ele vai nos ajudar bastante no hospital de complexidade alta como o nosso, para procedimentos cirúrgicos, para doenças, parte clínica. Então a gente, principalmente nessa fase do ano, que é férias, então a população viaja e a gente pede a colaboração, venha doar sangue. Nós vamos ajudar muitos pacientes, com certeza nós vamos salvar vidas. Ótimo, muito obrigada pelas suas informações, viu, doutor? Olha, se você quer saber se você está apto para doar sangue, saber quais são as condições, os endereços e os horários de atendimento, é só entrar no site prosangue.sp.gov.br. Todos os detalhes estão lá e, olha, não vai custar nada, você vai ajudar muita gente. É isso aí. Obrigada, Adriana, pelas informações. Nas outras notícias nacionais, o recorde de turistas no Brasil em 2016, o temporal no Rio Grande do Sul e a busca por fugitivos do presídio no Amazonas. Pelo menos 100 presos que fugiram do complexo penitenciário Anísio Jobim, no Amazonas, continuam foragidos. Eles aproveitaram a briga entre facções criminosas para escapar. Além de procurar pelos fugitivos, as autoridades trabalham também para identificar os 60 mortos no massacre. Um balanço do governo federal, divulgado pelo jornal Folha de São Paulo, apontou que faltam 250 mil vagas nos presídios brasileiros e que, apesar disso, os repasses aos estados para a construção de novas unidades caiu 85% em 2 anos. A superlotação é apontada como um dos motivos para a rebelião do último domingo. Temporal e ventania causaram estragos no Rio Grande do Sul durante a madrugada. Pelo menos 11 cidades tiveram alagamentos. Em Viamão, a Defesa Civil teve mais de 100 chamados. Em São Lourenço do Sul, 10 mil pessoas ficaram sem luz. O Brasil bateu recorde de número de turistas que vieram ao país em 2016. O aumento em relação a 2015 é de 4,8%, o que equivale a 300 mil visitantes a mais. O Ministério do Turismo acredita que os Jogos Olímpicos e Paralímpicos do Rio tiveram influência direta na chegada de turistas, que injetaram mais de 6 bilhões de reais na economia. O Papa Francisco falou hoje cedo no Vaticano sobre o massacre de presos em Manaus. Ele pediu prisões mais dignas e respeito aos detentos. Sono giunte dal Brasile le notizie drammatiche del massacro avvenuto nel carcere di Manaus. Ao final de uma audiência pública, o Papa Francisco manifestou tristeza e preocupação pelo massacre deste domingo no presídio do Amazonas. O Papa disse rezar pelos mortos e seus familiares. Em uma crítica indireta ao sistema prisional brasileiro, pediu respeito aos detidos e defendeu que cadeias sejam espaços de reabilitação e reinserção social. As Nações Unidas também se manifestaram sobre esse massacre. Em nota, a ONU pediu uma investigação imediata sobre o massacre de presos em Manaus e disse que o Estado brasileiro precisa se responsabilizar pela segurança dos detentos. O governador Geraldo Alckmin e o prefeito de São Paulo, João Dória, participaram da cerimônia de assinatura do termo de repasse do Fundo Estadual de Assistência Social para a Prefeitura de São Paulo. Segundo o governo do estado de São Paulo, foram repassados à prefeitura da capital 84 milhões de reais. Os recursos devem ser destinados a atender 86 mil paulistanos em serviços sociais, como acolhimento de crianças, idosos e moradores de rua. O dinheiro também deve ser empregado na educação de adolescentes com idades entre 15 e 24 anos. O acordo foi assinado esta manhã pelo prefeito da capital, João Dória, e o governador Geraldo Alckmin. A gente vai agora para a dica de leitura para as férias, para crianças e adultos, para meninas e meninos. O livro chama Coisa de Menina. Com a Pri Ferrari, que é a autora dessa obra, a gente aprende, afinal, o que é coisa de menina? O que você acha que é coisa de menina? A resposta
tudo. A gente descobre que menina gosta de voar, pilota avião, dragão, unicórnio. Tem menina que gosta de estudar história ou outras gostam de estudar matemática. Tem menina que gosta de cozinhar, tem menina que gosta de fazer música. Menina pode ser astronauta, pode ser alpinista, pode ser bióloga, pode ser presidente. Meninas são fortes, poderosas e podem ser o que elas quiserem. Qualquer coisa é coisa de menina. E é importante que meninos e meninas saibam disso desde cedo. Intervalo rápido. A seguir, maioria republicana no Congresso limita comitê de ética, leva bronca de Trump e volta atrás. E mais, segundo dia do Rally Dakar, que avança agora pelo território argentino, tem mais surpresas e favoritos em recuperação. A gente volta falando de uma coisa que eu acho que muita gente gostaria de ter. Consultas médicas que durem mais que alguns minutinhos. Focar na saúde, não nos sintomas. Médico e paciente decidirem juntos o melhor caminho, o tratamento mais adequado. Que tal? Essas são algumas propostas do movimento Slow Medicine que já ganha adeptos aqui no Brasil. Em tempos acelerados, a proposta de uma medicina sem pressa. A ideia realmente é resgatar a relação médico-paciente e colocar a tecnologia diagnóstica no seu verdadeiro lugar, que é a complementação desse contato, desse relacionamento do médico com o paciente. É tudo o que Ellen quer. Com ela, as consultas são bem diferentes. A consulta é bem rapidinha e às vezes nem ouve tudo que a gente tem para falar. O que a Slow Medicine propõe é um resgate da medicina tradicional, daquele antigo médico da família que ouve, observa e humaniza sua relação com o paciente. Faz a diferença do médico chegar e te ouvir face a face, você transmitir aquilo mesmo que você está sentindo. Para os defensores da medicina sem pressa, um atendimento mais individualizado poderia até mesmo baratear os custos da saúde. Não seriam pedidos tantos exames desnecessários, nem prescritos tantos remédios. A gente vê atualmente é que, de certa maneira, a gente está colocando a carroça na frente dos bois. Se fazem exames em excesso, se faz talvez diagnósticos em excesso, e daí para se partir para um tratamento em excesso é bastante frequente. Esses tratamentos em excesso muitas vezes significam o uso excessivo e abusivo de medicamentos e de intervenções que muitas vezes podem levar a reações adversas, trazer efeitos colaterais que vão trazer mais problemas do que benefícios aos pacientes. Este médico acredita que um exame clínico criterioso pode diagnosticar até 70% das doenças. Quanto mais conversa, menos exames. Então tem que se discutir com as fontes pagadoras por resultados, quer dizer, não por volume. Tem que se valorizar a consulta médica em detrimento de exames complementares. Se o SUS paga menos de R$10 por consulta e paga R$1.000 por um exame, ele já está falando o que ele quer que se faça, que se peça exames e que não se atenda o doente. Então, a gente fala que o número de exames pedidos é proporcional à ignorância médica no caso. Quer dizer, então, quanto mais você pede exames é porque menos você está entendendo o que o doente tem. Mas aí a gente tem que mudar uma estrutura enorme mundial. Vamos às notícias internacionais. O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, atacou a inteligência americana em uma mensagem na internet. O bilionário comentou com ironia o atraso do relatório que seria entregue a ele sobre a conclusão de que hackers russos interferiram na campanha norte-americana para prejudicar a democrata Hillary Clinton, que era adversária dele. Trump sugeriu que, na verdade, a agência de inteligência precisava de mais tempo porque estava inventando a história. Ontem, ele também teve sua primeira rusga com um novo Congresso e o próprio Partido Republicano. Logo depois de tomarem posse, ontem mesmo, os congressistas republicanos, que têm maioria, tentaram esvaziar os poderes da comissão de ética que investiga denúncias contra os parlamentares. Mas voltaram atrás depois de duras críticas de Trump. O presidente eleito disse que certamente deputados e senadores deveriam estar preocupados com outras coisas. O Partido Democrata também atacou a tentativa e disse que a comissão de ética é o único meio independente de assegurar a integridade do Congresso. O novo Congresso é o primeiro desde 2007 a ter maioria republicana tanto na Câmara quanto no Senado.
A Turquia nega que o autor do atentado a uma boate de luxo na noite de Ano Novo em Istambul seja um jovem do Quirguistão, como apontado pela imprensa estatal. As autoridades não divulgaram a identidade do suspeito que aparece nessas imagens. As operações de busca por ele continuam. Ontem, agentes prenderam mais 2 pessoas suspeitas de envolvimento com o ataque. No total, já são 16 detidos. O parlamento do país estendeu o estado de emergência em vigor desde a tentativa de golpe no ano passado por mais 3 meses. A medida permite que o governo suprima liberdades individuais quando julgar necessário. O embaixador britânico na União Europeia deixa o cargo 3 meses antes do início das negociações do Brexit, a saída do Reino Unido do bloco europeu. Ivan Rogers é considerado um diplomata experiente e seria o responsável por liderar a saída britânica. Rogers só deixaria o cargo em novembro, mas apresentou sua demissão antecipada sem justificar a decisão e aumentou a instabilidade que o país enfrenta na transição, que tem imposto cada vez mais desafios à primeira-ministra Theresa May. Hora do esporte, boa tarde, Cadu, bem-vindo. Tudo bem, Gabi? Tudo bem, você? Vamos lá, nossa Hora do Esporte começando com vai e vem, tá? O negócio tá frenético, hein? Mercado da bola, vamos conferir quem está contratando, tem outros que estão vendendo e outros ainda se desfazendo de jogador, dá uma olhada. É o caso de Luca, que agora virou alvo da Ponte Preta. A Macaca pode ter o jogador em troca de William Potker, centroavante que esteve entre os artilheiros do último Brasileirão e que interessa ao Corinthians. Aliás, Potker pode substituir o substituível Gustavo, aquele que veio do Criciúma como grande promessa e não fez nenhum gol pelo timão. Já está de malas prontas para o Bahia, meu rei. Marcelo Moreno, boliviano de nome bem brasileiro, pode voltar a vestir a camisa do Cruzeiro. Ele está no Changchun Yatai da China. E pela primeira vez o Palmeiras pode perder um jogador. O volante Gabriel interessa ao Genoa da Itália. Lembra dele? Flávio Caça-Rato, o Cristiano Ronaldo nordestino, aquele do Eu Estou Aqui, que estava no Duque de Caxias do Rio de Janeiro. Pois é, está de malas prontas para o Tupi de Minas e vai jogar o Campeonato Mineiro. E no Santos, o interesse é por Cleiton, que está negociando a sua saída do Galo Mineiro. O Caça-Rato, lembranças fantásticas. Felipe Melo, as informações que a gente tem, já fez exames médicos, deve ser apresentado na quinta ou no máximo na sexta-feira como novo reforço do Palestra. Em bom volante, apesar meio de briguento. O segundo dia de Rally Dakar teve novamente boas surpresas para os brasileiros e alguns favoritos em recuperação. Vamos ver. Entre os carros, Sebastião Loeb nunca deu muita bola para essa competição, mas agora cismou e quer o título do Dakar. Venceu a segunda etapa com 2 horas e 6 minutos entre Resistência e São Miguel de Tucumã, na Argentina. Foi seguido pelo catariano Nasser Al-Attiyah, que busca o tricampeonato. Atual campeão e dono de 12 títulos, o francês Stéphane Peter Hansel completou no 7º lugar. Nas motos, a vitória na etapa foi do australiano Toby Price, vencedor no ano passado e único ex-campeão na prova. Ele foi seguido pelo austríaco Matthias Walkner e pelo português Paulo Gonçalves, um dos principais candidatos ao título. Nos quadriciclos, o brasileiro Marcelo Medeiros terminou em quinto nesta terça-feira, a 6 minutos do vencedor da etapa, o argentino Pablo Copete. Na classificação geral, o bicampeão dos Sertões aparece em terceiro lugar, a 4 minutos e 20 de Copete. O paraguaio Nelson Sanabria Galiano aparece entre eles. Entre os UTVs, que são aqueles veículos que unem o que há de melhor entre carros, motos e caminhões, segundo os pilotos, os brasileiros Leandro Torres e Lorival Rodan chegaram na terceira colocação, com 275 quilômetros cronometrados. Além da distância, eles ainda enfrentaram calor e muita poeira. Só para se ter uma ideia, no acampamento do Rally em Tucumã, a sensação térmica passou dos 50 graus. 50 graus Celsius. Eu achei que fosse Fahrenheit, não, Celsius, amigo, que é para cozinhar o cérebro. Chuva de gols no segundo dia de jogos da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Vamos ver. Em Votuporanga, o Grêmio não teve dificuldades para vencer o Brasília por 3-1. Gols de Eric, Kelvin e Jonathan. Joel descontou para os brasilienses. Em São Carlos, o Vasco perdeu pelo placar mínimo para o Botafogo da Paraíba. Walter se atirou no gramado para marcar. Um minuto de silêncio misturado com um minuto de aplausos. Foi assim que a equipe da Chapecoense se reencontrou com o futebol após a terrível tragédia na Colômbia. Representada pelo time sub-20, a equipe perdeu para o Nova Iguaçu por 2-0, 2 gols de Natan. O Atlético Paranaense venceu o CRB das Alagoas em Indaiatuba, Juan e Enzo pelo Furacão. No clássico do interior de São Paulo, o Ituano venceu o Guarani de Campinas por 2-0. Bassano e Valmir para o Galo do Japi.
Em São José do Rio Preto, Botafogo saiu atrás, diante do Alecrim do Rio Grande do Norte. Danilo fez 1-0 para o time potiguar e Amilcar de cabeça empatou. Na cidade de Novo Horizonte, o Atlético Mineiro, que joga com garotos de 17 anos e não 20, começou perdendo para o Novo Operário do Mato Grosso do Sul. Bolt abriu o placar. João Pedro ampliou. O Galo reagiu, Marquinhos 2 vezes. E o Wellington fez fila tocando na saída do goleirão, 3-2 Galo. E por fim o São Paulo, que enfiou 6 no Genos de Rondônia. Friso fez 2 de pênalti, Militão fez o terceiro, Heron mais 1. O centroavante faria outro ainda no terceiro minuto da etapa final. Quando Giovani de fora da área marcou o 6º, o São Paulo ultrapassou o Joinville, que tinha feito 5-0 no Vitória da Conquista e cravou a maior goleada da Copinha até agora. Para a gente fechar, Neymar, mais uma vez em maus lençóis, o Barcelona admitiu que fez um pagamento adiantado, que é contra a lei, de 10 milhões de euros para o Santos em 2010. Ele tinha contrato até 2014, essa história ainda vai dar muito o que falar. É isso aí, Gabi. Valeu, Cadu, até amanhã. Vamos lá, até amanhã. Jornal da Cultura, primeira edição, fica por aqui. Agora tem JC Debate, a gente volta amanhã ao meio-dia. Uma ótima tarde para você. Tchau.